Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula a respeito de zoologia, parte de zoologia dos invertebrados. Na aula anterior a gente falou a respeito dos poríferos equinidários, né? Agora a gente vai falar dos plateumintos e nemateumintos ou nematódios. A primeira coisa, e provavelmente o que traz a importância social, econômica e médica desses animais, é que eles causam doenças. E tem registros dessas doenças desde Egito Antigo, né? Então são animais que têm uma estreita e duradoura relação com nós seres humanos, apesar de muitas vezes eles serem bastante desagradáveis, tá? Os problemas mais sérios que eles causam são em países subdesenvolvidos, porque de forma geral eles só conseguem entrar em contato com a gente por causa da falta de saneamento básico, o que é uma epidemia, uma pandemia em países de terceiro mundo, né, de baixo desenvolvimento socioeconômico, IDH e etc. Mas é sempre importante lembrar que não existem só vermes parasitos. Tem muitos que são de vida livre também e estão presentes no solo, são importantes para a biota do solo, são predadores importantes em alguns ecossistemas. Então, o objetivo dessa aula é trazer para vocês aí quem são os plateumintos e os nematóides e quais são as principais verminoses causadas por eles. Aqui nesse slide a gente vê uma foto de uma tênia, que é um plateuminto, a gente vai falar sobre ela. Uma pessoa com filariose, né, já apresentando o angedema das pernas, que é clássico dessa doença. Um ciclo parasitário que a gente vai tratar mais adiante. As lombrigas, né, que a gente pode ver que tem nitidamente duas formas. Essa que está por fora é a fêmea e esse aqui dentro é o macho. O macho é caracterizado por esse gancho na região posterior que ele usa para cópula com a fêmea. Aqui uma planária de vida livre e aqui uma foto de uma colostomia, uma lombriga dentro do intestino de uma pessoa, tá? Seguindo, falar primeiro do filo dos plateumintos. São animais de corpo achatado, e daí vem o plat, né? Plat é chato, achatado, eumintes, vermes, né? Eles são achatados dorso-ventralmente. Existem aproximadamente 20 mil espécies. Dessas 20 mil espécies, apenas 20% são parasitos. Mas como essas parasitoses nos causam doenças, são as que são mais estudadas e mais conhecidas. Apresentam simetria bilateral, a gente já viu o que é a bilateralidade na aula passada, né? Lembrem lá. E eles são triblásticos, ou seja, eles têm 3 tecidos embrionários: ectoderme, endoderme e mesoderme. Aqui, uma morfologia geral dos principais parasitos dos plateumintos, né? A tênia, que é caracterizado por esse formato de talharinha aí, né? E o esquistossoma, que quem está aqui por fora é o macho e ele tem um canal onde ele abriga a fêmea. Se a gente for olhar então nos plateumintos, a gente tem uma classe de vida livre e 4 classes parasitas: Aspidogastria, Digênia, Monogênia e Cestoda. Tá? Na classe dos plateumintos, a gente vai falar dessas três, no filo dos plateumintos, a gente vai falar dessas 3 classes, tá? Turbellaria, que são as planárias, Trematoda e Cestoda, que são as tênias. Então, Trematoda tem também o esquistossoma. Classe Turbellaria, são as planárias de vida livre. Eles são marinhos, dulcícolas e vivem também em solos úmidos. Tá? Região amazônica, em algumas... Eu cheguei a ver algumas em Buritizais, quando eu morava em Rondônia. Elas estão lá presentes. A gente encontra
em lagos, rios, no mar, tá? Elas têm células, todo o aparelho do corpo coberto por células que produzem muco, né, na epiderme, são sempre úmidas, perdem muita água por causa disso, elas não conseguem viver em ambientes muito secos, tá? Tem células ventrais com cílios que são responsáveis pela locomoção e elas produzem um muco e se deslocam sobre esse muco com o batimento dos cílios. É uma coisa relativamente parecida com o que a gente vê com a lesma, né? Vocês já devem ter visto pela casa de vocês uns fiozinhos meio prateados na parede ou no chão. E esses fiozinhos geralmente é o muco de alguma lesma que passou ali e esse muco seca e fica parecendo esse fiozinho, né? A lesma é a mesma coisa, ela produz um muco no chão e vai deslizando sobre essa trilha de muco. As planárias se deslocam dessa forma também. Elas não têm cavidade interna, né? Então são acelomáticos e possuem o corpo preenchido por uma massa que é formada pela mesoderme, né? Então a gente tem por fora a ectoderme, no sistema digestório a endoderme e essa massa celular é a mesoderme, né? Essa mesoderme se transforma no mesênquima. Esse mesênquima tem células que são totipotentes, né? Exemplo do que a gente viu em poríferos equinidários, essas células são responsáveis pela regeneração desses animais, né? E eles têm uma capacidade de regeneração muito, muito grande, além de ter músculos em diversas direções, o que permite uma grande variedade de movimento. Então a planária, que é um desenho esquemático mostrando ela pode se torcer, contorcer, encolher, esticar, ela tem uma capacidade de movimentação muito grande. E tem uma alta capacidade de regeneração, mostrando aqui então se a gente cortar uma planária em 3 pedaços, ela pode se regenerar em 3 planárias novas, tá? Além disso, existem pessoas que se dedicam a torturar planárias, né? Fazendo vários tipos de corte, gerando planárias de 2 cabeças e etc. Mas isso também é uma forma de reprodução que ela usa. Algumas planárias crescem bastante, até que no momento a região posterior do corpo dela sofre um estrangulamento e surge uma planária nova a partir disso. Eles têm sistema digestório incompleto, cavidade gastrovascular bastante ramificada. O que significa mesmo sistema digestório incompleto? É que tem boca, mas não tem ânus, né? A comunicação com o exterior é feita por essa boca com faringe, que é localizada ventralmente na região média, e elas são predadoras, tá? Então elas vão atrás do seu alimento e se alimentam de outros animais. Aqui, para vocês entenderem esse sistema digestório ramificado, né? Então a gente tem a boca com a faringe e todo o sistema digestório ramificado por todo o corpo. Isso elimina a necessidade de um sistema circulatório para distribuir os nutrientes entre as células. As células são nutridas diretamente pelo sistema digestório. E elas fazem excreção. Lembrando aí, então a diferença de dejeção e excreção. A dejeção é pela boca, coisas que ela comeu, não absorveu e saem pela boca. A excreção, que seria equivalente à nossa urina, é feita por esses canais excretores. Então a gente tem uma célula flama, que é uma célula que filtra os fluidos internos da planária, e esses fluidos saem por um poro que fica localizado na região dorsal lateral do animal. O sistema nervoso delas é composto por gânglios e cordões nervosos. Elas possuem ocelos e têm um fototropismo negativo. Foto, luz, tropismo, movimento. Negativo porque ela foge da fonte de luz. Então, se a gente olhar esse esquema aqui, a gente tem os cordões nervosos longitudinais, os gânglios cerebrais e os ocelos, que são responsáveis por captar a luz e fazer com que a planária fuja da luz. Por que um animal foge da luz? Porque, de forma geral, essa luz apresenta uma ameaça para ela. Imagina uma planária que não consegue manter a água do corpo dela dentro dela mesma. Se ela fica exposta ao sol, ela vai secar e morrer, certo? E elas não têm sistema respiratório porque, como são muito finas, são capazes de fazer as trocas gasosas pela pele, saindo o gás carbônico para o ambiente e entrando o oxigênio para dentro das células. A classe trematoda é composta por ecto e endoparasitas.
que são as fascíolas e os esquistossomos. O corpo deles é revestido por uma cutícula que protege contra o sistema imune dos hospedeiros e a boca fica na região anterior com uma faringe musculosa. Eles têm um sistema digestório ramificado também e podem possuir ganchos e ventosas para se fixar no hospedeiro. Então aqui o esquistossoma, né? A gente tem ventosas tanto no macho quanto na fêmea. E esse aqui é o ciclo de vida do esquistossoma, a gente vai falar a respeito dele daqui a pouquinho, tá? Classe cestoda são as tênias, que são endoparasitas solitários, que não possuem sistema digestório. Elas absorvem o alimento do hospedeiro pela superfície do corpo. Então é como se ela está dentro do intestino, o alimento já está digerido, o que ela precisa fazer é só absorver, ela não precisa fazer a digestão. Ela tem um escólix, que é a região anterior do animal, que é responsável pela fixação no hospedeiro. E o resto do corpo são proglótides, que é um estróbilo. Essas proglótides têm aparelho reprodutor nela, masculino e feminino. E elas vão amadurecendo conforme elas se distanciam da região do escólix e são eliminadas nas fezes do hospedeiro para continuar o ciclo do animal, tá? Então aqui um detalhe da morfologia, né? Os ganchos no escólix, o colo e depois os proglótides e o proglótide com ovário e testículo, que é a parte, cada proglótide tem toda a parte reprodutiva masculina e feminina. Como que é a reprodução nos plateumintos? Pode ser sexuada e assexuada. Elas podem precisar de mais de uma espécie de hospedeiros, e as que têm apenas um hospedeiro a gente chama de monogenética. As que têm dois hospedeiros são as digenéticas. Quando tem dois hospedeiros, um hospedeiro vai ser o intermediário e o outro definitivo. O hospedeiro intermediário é aquele onde ocorre a reprodução assexuada ou não ocorre a reprodução. E o hospedeiro definitivo é aquele onde ocorre a reprodução sexuada. Então, pensando no ciclo da esquistossomose, imagine que a gente tem um homem doente com esquistossoma, ele defeca perto de algum corpo d'água, ou de alguma forma, ou numa fossa que está aberta, ou a céu aberto, e a chuva carrega as fezes desse homem para dentro da água. Essas fezes têm os ovos do esquistossoma. Desses ovos saem larvas, a larva miracídio. O miracídio entra num caramujo. Esse caramujo, lá dentro, as larvas se reproduzem assexuadamente e saem deles as larvas cercárias. Essas larvas cercárias entram na pele de alguém que vai nadar nessa água por algum motivo, e aí o esquistossoma está dentro de uma nova pessoa. Ele fica nas veias do intestino, no mesentério, e sempre a gente encontra um casal, né? O macho com a fêmea dentro do canal ginecóforo. As planárias podem fazer reprodução assexuada por estímulo externo ou naturalmente, e também podem fazer reprodução sexuada, onde tem a fecundação interna. Como algumas planárias são animais terrestres, não dá para jogar o óvulo e espermatozoide no solo e esperar que aconteça alguma coisa, né? Eles fazem desenvolvimento direto, não tem larva, tá? Então a planária tem um acasalamento, colocam ovos, uma cápsula, e dessa cápsula saem planárias jovens. A reprodução em esquistossoma, eles são dioicos, né? Então a gente tem macho, que é esse mais grosso, né? E a fêmea é essa mais fininha. A fêmea entra nesse canal do macho e eles ficam juntos, se reproduzindo ali e vivendo dentro do hospedeiro. O ciclo, de novo, é um ciclo coloridinho aí, então as fezes saem os ovos saem nas fezes de uma pessoa que tem o parasita, cai na água, desse ovo sai um miracídio, que infecta um caramujo, do caramujo sai cercárias, que infecta uma pessoa, tá? É conhecido como a doença provocada por essa
por esse parasita conhecido como barriga d'água, tá? Porque causa um inchaço no fígado e no baço, né? E isso causa a expansão do abdômen. E os caramujos desse gênero Bionfalaria que são os responsáveis, são os hospedeiros intermediários, né? Então isso é um perigo de entrar em água de lagoa, represa, né? Porque pode acabar sendo vítima desse parasita. Como que a gente faz para que isso não aconteça? Bom, a gente não deixa que a água que fezes de uma pessoa infectada fiquem expostas, né? Tratamento de esgoto é a melhor solução. E a gente tem que tomar cuidado onde tem esse caramujo, porque ele pode estar fazendo o papel de hospedeiro intermediário, tá? Na tênia. As tênias são monoicas, ou seja, hermafroditas. As proglótides têm um sistema reprodutor completo masculino e feminino. E as proglótides grávidas são jogadas pelas fezes no ambiente. Se de alguma forma esses ovos chegarem ao seu alimento e você ingerir um ovo, você vai adquirir um cisticerco. Se você comer a carne de algum animal que tem cisticerco, você vai adquirir teníase, né? Então, como que é o ciclo de vida? A gente tem o Scolex, que é a larva, geralmente está presente ou no porco ou no boi, né, na carne bovina. Você consome essa carne sem uma inspeção sanitária e muitas vezes mal passada, né, sem os devidos cuidados no preparo. É claro que se a gente tem carnes inspecionadas tanto de boi quanto de porco, a gente pode comer mal passado sem nenhum problema, mas tem que tomar cuidado se a carne vier de uma fonte clandestina ou aquele porco que o tio que tem chácara matou e fez, aí esse já não é bom que seja consumido mal passado, né? A pessoa ingere a carne com esse cisticerco, o cisticerco libera a tênia dentro do intestino do hospedeiro, a tênia se instala e vai desenvolver sua vida. Ela vai se reproduzir e liberar proglótides grávidos nas fezes. Se essas fezes forem para o tratamento de esgoto, não vai ter problema nenhum. Agora, se essas fezes forem parar no ambiente de alguma forma, contaminar a água, contaminar o alimento do porco ou do boi, aí o ciclo se fecha. Como que funciona essa reprodução? Então eu tenho aqui os proglótides. Primeiro no proglótide amadurece a parte feminina e depois primeiro amadurece a parte masculina e depois a feminina. E aí o que a tênia faz é dobrar o corpo e um proglótide fecunda o outro, né? Então é uma reprodução sexuada, mas com autofecundação. Tá? Filonemátoda. Os nemátodas são todos triblásticos e bilaterais. Eles têm um corpo cilíndrico alongado e afilado nas extremidades e eles são pseudocelomados. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. A gente tem lombrigas nesse grupo de menos de 1 milímetro até 1 metro de comprimento e muitas espécies desse grupo são parasitas de plantas e animais. A gente tem só de parasitas de seres humanos mais de 50 espécies. E muitos, mas a gente tem que lembrar que tem muitos de vida livre. Para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 90 mil espécies descritas, mas deve ter muito mais, porque se vocês forem aí num sítio com um solo úmido e bem nutrido e pegarem uma colher desse solo, nesse solo pode ter mais de 1 milhão de indivíduos de nemátoda. Então é um grupo muito, muito grande, muito disseminado, presente em quase tudo. Para vocês terem uma ideia, há algum tempo atrás foi descrito um nemátoda que vivia naquelas bolachas que colocam embaixo de copo de cerveja em um bar na Alemanha, e ele só era encontrado ali. Provavelmente era o único lugar que ele vivia, e ele vivia ali se alimentando das leveduras presentes na cerveja, né? Então é um grupo enorme, gigantesco. São pseudocelomados. Eles possuem um sistema digestório completo. Olha lá, é a primeira vez que a gente fala de sistema digestório completo, ou seja, a gente tem boca, intestino e ânus. Tá? O ânus é a primeira vez que está aparecendo.
E eles não possuem cílios ou flagelos. Para vocês terem uma ideia como é isso, eles não têm nenhum espermatozoide com aquele flagelinho clássico que nada tem contra o óvulo. Eles têm um espermatozoide ameboide. Então, se a gente pegar um nemátodo e cortar ele ao meio, a gente vai ver que ele tem ectoderme por fora, mesoderme logo abaixo e endoderme no intestino, certo? E muitos músculos longitudinais. Os nemátodos têm uma movimentação muito limitada. Eles só conseguem fazer o movimento de chicote, tá? Na parede do corpo eles têm uma cutícula bastante espessa, chegam a ter 4 camadas de colágeno. É como se ele estivesse vestindo uma camisinha, né? Ele se protege porque dentro do intestino do parasitado, né? Ele vai ser atacado de várias formas para tentar ser eliminado. Mas essa parede do corpo também limita o crescimento dele, por isso que ele tem que fazer muda, ele tem que jogar essa camada de colágeno velha fora e produzir uma nova, maior, para ele poder crescer. Eles têm a epiderme sincicial, o que é isso? É uma massa celular sem divisão entre as células, com um monte de núcleos, tá? E os núcleos geralmente estão em cordões longitudinais. Eles têm músculos longitudinais e têm um pseudoceloma grande e cheio de líquido. Para vocês terem uma ideia, estima-se que se a gente pegar um nemátoda de tamanho médio e conseguir fazer um furo na parede do corpo dele, o líquido celomático pode ser esguichado até 1,5 m de altura por causa da pressão que está ali dentro. É como se ele fosse uma bexiga cheia de líquido e é isso que mantém o formato do corpo dele. Eles se alimentam de plantas, algas, fungos, detritos, leveduras e uma infinidade de coisas, né? Afinal de contas é um grupo extremamente grande. Alguns podem ter dentes e eles têm uma faringe tubular. E o intestino desse animal é cheio de válvulas para impedir que o alimento volte. Como o corpo dele está sob pressão alta, se não tivessem essas válvulas, ele poderia ter um refluxo alimentar, tá? E eles fazem digestão intracelular e extracelular. Então o alimento começa a ser digerido no intestino, é absorvido pelas células e a digestão termina dentro das células, tá? E aí, de acordo com o tipo de alimentação que eles têm, eles vão ter um tipo de boca, né? Quando tem dentes assim, geralmente esses dentes são para fixação no parasita. E aí eles mordendo ali o intestino do parasita, esse intestino sangra e eles se alimentam do sangue desse parasitado, tá? A excreção e regulação osmótica é feita através de células glandulares excretoras, então aqui tem um desenho esquemático dessas células. E eles podem eliminar a amônia pela parede do corpo também, e aí vai ser eliminado pelo hospedeiro. Eles têm sistemas de canais excretores e bexigas que se contraem ritmicamente. Vocês devem lembrar do vacúolo contrátil do paramécio, né? É um funcionamento parecido. O sistema nervoso deles tem um anel nervoso, nervos dorsais, laterais e ventrais, que inervam a região anterior e posterior. Eles podem ter especializações motoras, sensoriais e ganglionar. E aí a gente tem cerdas mecanorreceptoras, ou seja, eles têm tato. E afídeos, que são quimiorreceptores, ou seja, eles têm paladar e olfato, tanto nos anfídeos como nos fasmídeos. E alguns têm ocelos, ou seja, eles podem ter visão. A gente fala de fotopercepção, né? Que eles vão perceber mais se tem luz ou não do que não vão conseguir formar imagem ainda. A reprodução deles, a maioria deles são dioicos, ou seja, tem macho e fêmea separados. Os machos são menores com a porção posterior em gancho e tem espículas copulatórias. Por que tem um gancho na região posterior do corpo do macho? Porque ele precisa abraçar a fêmea para conseguir fecundar ela, tá? O macho enrola o corpo no corpo da fêmea para a cópula. O espermatozoide deles é ameboide, olha lá, esse aqui é um desenho de espermatozoide.
E eles podem ser ovíparos ou ovovivíparos. Ovíparos botam ovos para fora do corpo. Ovovivíparos, o ovo existe, mas fica dentro do corpo e parece que são vivíparos, tá? E eles podem fazer autofertilização e paternogênese. Autofertilização é quando o animal é hermafrodita e consegue fecundar a si mesmo. Paternogênese é quando um animal, um óvulo não fecundado, dá origem a um animal haploide, né? Ao invés de ter 2N cromossomos, ele passa a ter só N cromossomos. A gente vai focar nos parasitos agora, mas eu quero lembrar vocês do seguinte. Se a gente pegar o filo nematoda, a gente vai ver que 50% são marinhos, 25% são terrestres ou dos ciclos, sobra 25%. Só esses 25% são parasitos, tá? Então a gente vai estar falando da minoria do filo, então não fiquem pensando que é um filo só de parasitos, mas tem bastantes parasitos e são importantes, tá? Parasitam de uma grande diversidade de animais, por exemplo, cabras, né? Algumas cabras são parasitadas por nematóides. Mas a gente vai fixar em alguns humanos, falar primeiro do Ancylostoma duodenale e do Necater americanus, que tem um ciclo muito parecido. Então a gente tem a pessoa infectada, que elimina ovos nas fezes, de onde sai uma larva, e essa larva consegue penetrar na pele de uma pessoa que anda descalça num solo úmido, tá? É o famoso amarelão, né? A doença do Jeca Tatu. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem o Jeca Tatu, vocês vão encontrar essa pessoa. Há um tempo atrás também apareceu aquele filme O Alto da Compadecida, né? Que o personagem do Matheus Narstegalha é chamado de amarelo, né? Então, geralmente as pessoas que têm essa doença acabam tendo déficit nutricional e acabam ficando meio amareladas mesmo. É importante que quando a larva entra na nossa pele, ela vai cair na corrente sanguínea e ela vai parar no nosso pulmão, tá? No pulmão, ela sai para a traqueia, sobe até a garganta da pessoa, provoca uma irritação na região, que faz com que a pessoa tussa, né? Então ela sai do pulmão e depois a pessoa engole essa larva e aí ela vai parar no estômago e cair no intestino. Então é o ciclo de Loss, né, que provoca uma síndrome, sintomas que é a síndrome de Leffer. Tá? Podem ser parasitas de plantas também, então na raiz da planta tem um monte de nemátoda lá se alimentando. Outro exemplo de doença que podem causar nos seres humanos, com 120 milhões de casos no Brasil já descritos, né, é a Wolkeria bancroft, que provoca filariose ou elefantíase, tá? A pessoa que tem essa filariose, as filárias ficam no sistema linfático, que é responsável pelo retorno do líquido que extravasa do nosso sangue para a corrente sanguínea, e ela entope esses vasos linfáticos, provocando esse angedema, né? Esse edema dessas extremidades inferiores, tá? A pessoa é picada pelo mosquito, né? O mosquito carrega as larvas e quando pica uma pessoa nova, transmite essas larvas para essa outra pessoa. De 6 a 12 meses, a gente tem nessa pessoa animais adultos, macho e fêmea, obstruindo o sistema linfático dela. Outro parasita muito comum é o bicho geográfico. Acho que todo mundo que já andou em areia descalço já teve, né? Esse bicho geográfico infesta cães, né? São duas espécies principais, Ancylostoma canino e Ancylostoma brasiliensis. No cão ele é uma lombriga normal. Mas quando o cão defeca no parquinho, na quadra de vôlei de areia, na quadra de futebol de areia, e você vai e pisa nessa areia onde as larvas estão, essa larva entra na nossa pele.
só que ela não consegue encontrar o caminho para a corrente sanguínea. E isso faz com que ela fique migrando na parte subcutânea, gerando essa irritação na pele, né? E causa bastante coceira, pode migrar de 2 a 5 centímetros por dia. É um tipo de infestação importante, acontece bastante no Brasil, apesar de não ser grave, né? A morbidade dela é baixa. E de bônus, só para vocês saberem que existe o filo nematomorfa, que são conhecidos como vermes crina de cavalo ou vermes cabelo. O adulto dos nematomorfos é de vida livre, mas o jovem é um parasitoide de artrópodes, né? Então, os ovos entram num inseto, numa aranha, num besouro e se desenvolvem lá dentro. E quando ele termina o desenvolvimento, ele sai desse inseto, geralmente provocando a morte dele, né? E vai viver a vida livre deles. Eles não possuem sistema digestório, são animais extremamente compridos, podem chegar a 36 centímetros de comprimento e são muito finos, né? São bastante finos. É isso, gente. A parte de plateumintos e nemateumintos eu termino aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as videoaulas. Daqui um pouco mais para frente eu vou fazer dos próximos 2 grupos e vou postar lá no Moodle para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem em casa, se cuidem.